Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcos Cabelo dos Santos, ele que gentilmente aceitou o convite e vai estar aqui falando conosco a respeito da gravidez de alto risco, tanto para jovens quanto para mulheres com mais idade. Então é importante que vocês prestem bem atenção nesse programa, porque tenho certeza que vai elucidar muitas dúvidas que todos nós temos no nosso dia a dia. Marcos, já para iniciar o programa, eu gostaria que você explicasse que está havendo uma redução da gravidez na adolescência. Não é uma redução tão grande, mas já está começando a ter essa redução. Por que você acha que está tendo essa redução, Marcos? Bom, antes de mais nada, queria agradecer muito, Dr. Zé Eduardo, o convite, mais uma vez de estar aqui no seu programa, que tem tanta importância, tanta influência na nossa cidade. E eu acho que uma das coisas mais importantes desses nossos encontros é trazer ideias para o dia a dia dos nossos pacientes, dos nossos ouvintes. Então essa questão que você coloca, por que a diminuição na gravidez no adolescente? Na verdade, Dr. Zé Eduardo, nós ainda temos uma das maiores taxas de gravidez em jovens adolescentes. Só para contextualizar, a gente considera adolescente, pela OMS, pelo ECA, as meninas entre 10 e 20 anos. Então, o que nós temos visto é uma diminuição relativa das pacientes com menos de 20 anos. Mas naquela idade, Dr. Zé Eduardo, que vai dos 10 aos 15 anos, que é o período mais perigoso, nós vamos falar daqui para frente um pouquinho sobre isso, essa taxa de gravidez está muito alta. Hoje, no Brasil, nasce em torno de 5 adolescentes no Brasil por hora. Adolescentes consideradas de 10 a 20 anos, mas principalmente de 10 a 15 anos, nós temos uma média de 2 casos por hora no estado de São Paulo. É uma taxa altíssima, levando em conta todos os riscos que essa gravidez traz, do ponto de vista de saúde dessa criança, social, psicológico e na família. Tá? Certo. Quais são as consequências e quais são os maiores riscos para essas adolescentes engravidar? Olha, tem o risco psicológico, né? A baixa autoestima, a depressão, a questão do abandono, porque na verdade 60% dessas adolescentes que engravidam, elas são cuidadas pelos pais ou por algum adulto. A taxa, Dr. Zé Eduardo, de gravidez não desejada ou indesejada é em torno de 70%. E isso a gente vê, Dr. Zé Eduardo, quando você entrevista essas jovens mães e elas falam, não, eu fiquei realmente muito feliz com essa gravidez, mas a minha filha, eu espero que ela engravide após os 30 anos. Então isso já é uma característica da questão emocional que essa gravidez impactou. Então nós temos o problema também de saúde. As gravidezes de crianças, né, de adolescentes com menos de 20 anos, elas têm uma maior incidência de desnutrição piorada naquelas com menos de 15 anos. De crianças com baixo peso, com restrição de crescimento, nós temos a diabetes gestacional, nós temos anemia gestacional, nós temos partos prematuros. E isso pode impactar, inclusive, no futuro dessa criança, onde aumenta o risco até dos transtornos do autismo. Dr. Zé Eduardo, o autismo, ele tem muita relação com mães jovens, adolescentes e pais com mais de 50 anos. Você vê como isso tem um impacto muito grande. Sem contar o empobrecimento dessa família. Por quê? Porque essa adolescente deixa de frequentar a escola, ela vai estar subempregada no futuro e empobrece a família. Então, é uma discussão que vai não só do aspecto físico, de saúde, como social. Né? Isso realmente é muito complicado. Marcos, você acredita que essa taxa elevada de gravidez durante a adolescência é devido à desinformação somente? Essas garotas deveriam ter um pouco mais de informação, até na própria escola, sabe? Que muitas vezes... hoje eles se preocupam com algo muito mais abstrato e deixa de cuidar aí de uma educação sexual segura para essas crianças.
Olha, a gente tem estudado, eu tenho visto artigos de especialistas. Eu acho, doutor Zé Eduardo, informação os jovens têm em grande quantidade. Isso no Instagram, na internet, nas aulas. Muitas vezes a gente vê uma preocupação dos professores. Só que o que eu acho, doutor Zé Eduardo, eu acho que a questão tem que ser dividida entre a família, que precisa aceitar que essa é uma realidade que cada vez mais... Para você ter uma ideia, mais ou menos em 2008, o início da vida sexual do jovem no Brasil era em torno de 14, 15 anos. As meninas um pouquinho mais tardiamente. Agora, em 2020, a iniciação sexual dos meninos é em torno de 12 anos no Brasil e nas meninas em torno de 13 anos. Isso... estatisticamente, nós temos trabalhos da professora Carmita Ábido, após 2 anos do início da vida sexual, nós temos a primeira gravidez, em torno de 2 anos depois. E, normalmente, dali 2 anos, ela tem uma nova gravidez com outro parceiro. Olha como isso impacta. Então, nós precisamos começar em famílias, e as famílias disfuncionais, onde tem violência, agressão física, quase que leva esse adolescente a buscar um acolhimento na esfera sexual. Segundo, a gente precisa de serviços de saúde que sejam acolhedores. Não adianta simplesmente um serviço de saúde não adequado para aquele adolescente. Então, serviços que são acolhedores para o adolescente. E nós precisamos de uma linguagem do adolescente para explicar esses métodos anticoncepcionais. Eu acho que nós precisamos rediscutir que muitas vezes, depois de 3, 4 minutos, você perde a atenção daquela classe, você perde a atenção daquele paciente, você perde a atenção daquele aluno. Então, eles têm muita informação e muita dificuldade para pedir para o parceiro: eu só vou ter relação se usar preservativo. Eu só vou ter relação se eu tiver um método seguro. Então, muitas vezes, é a dificuldade de lidar com aquela condição que vai proteger. E aí, doutor Zé Eduardo, não é só a questão da gravidez. São as doenças sexualmente transmissíveis que aumentaram de maneira absurda. Hoje nós temos sífilis no nosso consultório, no nosso posto de saúde. As taxas de blenorragia, de gonorreia, aumentaram muito em adolescentes e na idade de 10 a 15 anos. Então, acho que a gente vai ter que ter um outro olhar. Isso que nós vamos precisar discutir muito. O nosso serviço público de saúde está adequado para receber essas gestantes adolescentes? Para dar um acompanhamento adequado a elas? Olha, eu não quero ser de forma nenhuma deselegante, porque eu sei do trabalho que é desenvolvido, tá? Na nossa região de Bauru, nós temos pessoas que têm um cuidado, uma vontade, mas o serviço público tem dificuldade de acolher qualquer tipo de gestante hoje, de oferecer exames adequados, de treinar essa equipe de saúde, que não pode de maneira nenhuma usar critérios pessoais, né, de repressão ou de reprimenda ou de julgamento para esse adolescente. Tá? E muitas vezes falta todo um acolhimento, né, aí que a gente fala do serviço que acolhe, de serviço social, de psicóloga, de enfermagem, para preparar. Porque essa adolescente ela já é hostilizada no meio familiar dela. Essa adolescente ela já é excluída no seu ambiente de escola, tá certo? Então, o pré-natal do adolescente tem que ter um cuidado com suplementação de vitaminas, tem que ter um cuidado de ultrassonografias adequadas, tem que ter um cuidado, doutor Zé Eduardo, de como vai receber o parto dessa adolescente, e o mais importante, ela tem que sair do serviço de saúde já com um método anticoncepcional, seja com um DIU, seja com um implante, seja com uma injeção, porque essa adolescente volta grávida e volta mais fragilizada, né? Certo. Marcos, por um lado nós temos aí a gestação das adolescentes. Sim. E hoje, cada vez mais, a mulher está cuidando da vida profissional e deixando a gestação também um pouquinho para mais tarde.
Essas mulheres que pretendem engravidar aí por volta dos 38, 40 anos, também o cuidado deve ser redobrado? Como é isso? Exato, doutor Zé Eduardo. Essa é uma das áreas que mais me interessa, até por conta do meu trabalho particular pessoal. Hoje, gente, é muito frequente a gravidez se tornar um pouquinho mais tardia, como você colocou, né? A gravidez hoje acaba sendo, quanto maior o nível cultural, econômico, social, menos as mulheres pensam numa gravidez. Mas o relógio biológico não para, né? Então hoje nós conversamos que uma gravidez após os 35 anos, já existem autores que dizem que a gravidez tardia é aquela que ocorre após os 35 anos. A OMS coloca como gravidez tardia aquela que ocorre após os 40 anos. E de qualquer forma, a fertilidade e o envelhecimento desses óvulos, eles são inexoráveis. À medida que a mulher nasce com os mesmos óvulos que ela vai usar durante a sua vida reprodutiva. Então, o envelhecimento desses óvulos leva a um risco maior de síndromes, né? A síndrome de Down é uma doença, é uma condição muito relacionada com a idade da mãe, do pai, outras síndromes genéticas. E a gente tem muito claro na nossa cabeça que o corpo da mulher também responde de uma maneira diferente na gestação. A gente tem mais diabetes gestacional, nós temos mais hipertensão, nós temos mais alterações ligadas à esfera cognitiva. Então, as gravidezes acima de 40 anos estão associadas com níveis maiores de depressão. Então, uma vez que a mulher ela sabe que ela vai ter uma gravidez após os 35 anos, ela precisa preparar com bastante antecedência, fazendo os exames. Eu brinco sempre, viu, doutor Zé Eduardo? O pré-natal começa antes da gravidez. Fazer os exames, ver sua tireoide, ver suas taxas de glicose, de colesterol, ver suas taxas, as suas vacinas se estão em ordem. Uma preocupação que a mulher tem que ter o cuidado bucal. Por quê? As infecções bucais, principalmente pelo Streptococcus mútuas, elas estão relacionadas com alterações na placenta, alterações cognitivas. A própria anemia na gestação, a própria infecção urinária na gestação pode trazer problemas neurológicos e cognitivos na criança, tá? Então, a gravidez não é impossível, não é difícil, a gente vê muito na internet, gravidez com 46, 50 anos. Gente, o mundo real, ele cobra o seu preço. Existe a necessidade de um cuidado. Só para vocês terem uma ideia, uma gravidez assistida por fertilização após os 42 anos não está indicado nem ser realizada com os óvulos da própria paciente. Hoje se indica até para se fazer ovo doação. Por isso que a decisão da gestação, se eu vou ser mãe, não vou ser mãe, que idade, precisa ser muito bem conversado com o seu médico, com a família, tá certo? Eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Marcos, nesta fase gestacional mais tardia, de uma pessoa com mais idade, sim, tem maior chance de aborto também? O abortamento, ele tem fatores genéticos, tá? E aí entra a questão do envelhecimento desses óvulos. Existe a questão da própria estrutura, porque com o passar dos anos, o próprio útero, o próprio arcabouço, ele vai diminuindo a sua circulação. Faz parte da natureza. Diminui colágeno, diminui a circulação endometrial. E, principalmente, a outra questão são as doenças que a gente vai adquirindo com a idade. Então, é mais frequente uma pessoa com 40 anos desenvolver um hipotiroidismo, uma hipertensão leve, ou mesmo um diabetes, ou uma resistência insulínica, do que uma garota de 30 a 35 anos. Então, o abortamento ele tem que ser visto como uma condição genética e estrutural. Então, respondendo a sua pergunta, realmente são cuidados que a gente tem que ter, principalmente o uso de algumas vitaminas, né, antes da mulher engravidar. É aquilo que a gente comentou, a gravidez começa antes da concepção. O cuidado do pré-natal começa na sua consulta com o seu ginecologista. Esse parto de uma pessoa de mais idade e de uma pessoa adolescente é um parto de alto risco? Aumenta muito o número de complicações
você fazendo numa adolescente, numa pessoa de 40 e poucos anos? A gente considera o parto de risco, não existe parto, viu gente? É muito importante que se diga. Todo parto requer cuidados, tá? As condições de um parto numa paciente com mais de 40 anos, com uma criança dita macrossômica, aquela que tem mais de 40 anos, ou uma placenta extremamente envelhecida, numa pessoa hipertensa, ou numa criança com muita restrição, aquelas crianças desnutridas, torna o parto de alto risco, né? A dinâmica do parto vai depender muito daquele momento, de como a paciente se encontra, a posição do nenê, o que você tem de recursos obstétricos, né? Mas os partos com menos de 18 anos e com mais de 40 anos são partos que precisam ser hospitalares, com uma equipe treinada, com uma boa UTI neonatal, porque aqueles primeiros minutos do nascimento, eles vão definir todo o futuro daquele ser que está chegando, daquela criança que está nascendo, né? Geralmente, essas mulheres que deixam para engravidar mais tarde já têm uma condição melhor, sim, como você falou, um nível cultural melhor, e elas realmente se preparam, Marcos. Eu acredito que isso faz com que os riscos diminuam. Exatamente. Mas mesmo assim, você falou que existem algumas síndromes que podem ocorrer pelo próprio envelhecimento dos óvulos, pela própria condição genética da pessoa. Isso realmente requer um cuidado especial. O exame de ultrassom, alguns outros exames que são realizados durante a gestação, tem que ser feito com maior frequência nessas pessoas, Marcos? Na verdade, até se me permitir fazer um adendo, a gente até orienta pacientes que têm dúvida do tempo que elas pensam em engravidar. Nós tivemos o caso de uma famosa artista da televisão. A gente recomenda que essas pacientes procurem um ginecologista, e hoje existe a possibilidade de você fazer reserva de óvulos, guardar óvulos, mas isso, gente, não pode ser muito tarde. Ela deve ser realizada antes dos 35 anos, para ter uma boa quantidade de folículos, de óvulos sadios. Mas voltando na questão, o ultrassom, ele é um procedimento, a gente chama de propedêutica armada, né, doutor Zé Eduardo? Então, o ultrassom, ele não pode passar na frente do ato médico, da consulta do ginecologista, daquela conversa. Puxa, mas eu vou fazer pré-natal, o médico fala 3 perguntas, mede minha barriga e manda embora. Gente, o pré-natal é fundamental. Cada consulta de pré-natal que você faz diminui em 20% o risco de perda daquele nenê. Diminui muito o risco de comorbidade depois. Então, nós temos exames que são fundamentais, que é o ultrassom para medir a nuca do nenê, nas 12 semanas, que é um exame importantíssimo para avaliar desde o coração do nenê até possíveis síndromes. Nós temos o morfológico no 5º mês, nós temos o Doppler para ver o risco de hipertensão, nós temos exames de final de gestação para ver o tamanho dessa criança, se ela tem alguma comorbidade. E gravidez é uma situação complexa, porque o feto, né, do início da gestação, muitas vezes não expressam doenças. Atualmente eu estou fazendo pré-natal de uma paciente que o feto desenvolveu, que o nenezinho desenvolveu uma cardiopatia, e nós já estamos preparando ela para ter o nenê num ambiente que teremos um cirurgião cardíaco do lado. A criança vai nascer e já vai passar por uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia que vai resguardar a saúde dessa criança. Então, o pré-natal não se resume a ultrassons 3D, 4D, 5D, ele se resume ao acompanhamento médico adequado, né? E isso tem que fazer mais vezes do que faria uma pessoa na faixa etária dos 20 aos 35 anos. Eu acho que todo exame bem indicado traz muita tranquilidade para aquela paciente, para aquele pai, para aquela mãe, e para nós que estamos procurando fazer um bom atendimento, dar uma boa assistência. O que a gente tem que estar preparado, doutor Zé Eduardo, é que o exame sozinho, né, isolado, ele não é definitivo. Muitas vezes o paciente faz um ultrassom, fala, mas doutor Marcos, o meu filho está magrinho, meu filho tá muito pequenininho, ou a placenta... Eu falo, gente, isso tem que ser interpretado pelo médico.
Muitas vezes você busca uma tabela no YouTube ou na internet que não condiz com a realidade da nossa cidade, do seu tipo físico, você está entendendo? Tem que existir diálogo. Eu acho que a gestação, seja numa adolescente, seja numa paciente mais madura, é um momento definitivo na vida da mulher, do marido, daquela família, da saúde pública. Uma criança que nasce com dificuldade. A gente estava numa reunião de gestores, uma UTI neonatal, ela é absurdamente cara, ela onera o Estado, ela onera a família, se for privada, ela tira recursos da saúde pública de nível primário. Então nós precisamos, e sem contar o sofrimento, né, doutor Zé Eduardo? Sim. Quem já passou por uma experiência de uma criança, de um filho, numa UTI, sabe o que eu estou falando, né? Bom, Marcos, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bastante clara, uma maneira tranquila, que o nosso telespectador possa ter entendido. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Muitas vezes conhece uma adolescente, uma pessoa com mais idade que queira engravidar, ou uma adolescente que já esteja grávida. Quais são os conselhos aí que você dá para essas pessoas? Acolha, abrace, respeite, escute. Eu acho que no momento que a gente consegue desenvolver a compaixão, no momento que a gente consegue entender aquela pessoa, você está ajudando, você está libertando, você está evoluindo um ser humano. Não tenham medo de abraçar esse adolescente, não tenham medo de perder aquela condição professoral que nós adultos temos. A gente tem que entender que um adolescente, e mesmo uma gestante madura, precisa de muito acolhimento, precisa muito ser ouvido. E nós como profissionais de saúde, como formadores de opinião, como responsáveis por difundir a boa prática médica, nós temos responsabilidade com essas pessoas. Dr. Zé Eduardo, muito obrigado por essa oportunidade. E é um prazer, um orgulho muito grande poder visitar essa casa aqui, poder estar sempre próximo de vocês. Na verdade, eu é que agradeço o Marcos. Ele sempre que vem fala de uma maneira simples que o nosso telespectador realmente entende, e isso daí nos deixa muito felizes, porque realmente é o que a gente quer, que sirva para que os nossos telespectadores tenham condições de ajudar um ao outro, perceber essas dificuldades e realmente semear tudo que a gente fala aqui. A vocês que nos assistiram também um muito obrigado, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!